Será que eu deveria jogar menos? Ou até parar de jogar por um tempo? Vamos jogar, mas ao mesmo tempo, eu acho que muitas vezes a gente deixa isso consumir um tempo extrapolado na nossa vida. Pessoalmente, eu por muito tempo fiquei com medo de cutucar essa ferida. Querendo ou não, eu sempre usei muito o hobby de jogar como forma de consumir o tempo, né? Então, meio que de uma forma negativa, eu usava isso pra fugir um pouco da realidade. E não precisar pensar no que eu queria, no que eu tava fazendo na vida real. Porque é muito mais fácil você só ligar no seu jogo de conforto, o jogo que você tá acostumado a jogar, e perder não, né? Mas investir horas e horas do seu dia a dia, da sua semana, do seu mês ali. Principalmente com jogos online, né? Isso acontece muito. Se você for ver jogos como Overwatch, LoL, Counter-Strike, Valorant, são jogos que é extremamente comum as pessoas terem milhares de horas no jogo, né? E daí começa a vir esse questionamento de o quanto isso é um hobby ainda, é algo que te traz prazer, algo que você ama fazer, e o quanto isso tá tomando de espaço e impedindo você de fazer outras coisas e também de progredir na vida em outros quesitos. Eu sempre faço esse comparativo que talvez seja um pouco tóxico, mas eu, por exemplo, tenho 1.600 horas no CS. 1.600 horas em alguma habilidade da vida real provavelmente me seriam muito mais úteis do que no CS, sabe? Mas em contrapartida tem aquilo, né? De que são horas que eu passei me divertindo ali. Então não dá pra levar como se isso fossem horas desperdiçadas, por exemplo. Querendo ou não, a gente precisa de um escape, a gente precisa de uma forma de se desestressar, se desligar do dia a dia mais duro, da rotina mais dura, né? Acho que o problema tá quando isso ocupa um tempo que você poderia ou deveria estar destinando a coisas que você fica procrastinando por conta dos jogos. Estudo, projetos pessoais, leitura, criação e até descanso de verdade. Fica essa questão de você tá jogando porque quer ou você tá evitando alguma coisa. Eu acho que na minha cabeça eu sempre meio que fiz um paralelo com aquilo que as pessoas dizem de a famigerada frase trabalhe enquanto eles festam, não necessariamente enquanto eles dormem, né? Pelo amor de Deus, todo mundo precisa dormir. Mas é tipo aquele estereótipo de uma pessoa estudando e trabalhando enquanto as outras estão indo na balada, estão indo em festas, se divertindo, basicamente, né? E claro que tudo precisa de equilíbrio, mas eu fico comparando fazendo esse paralelo com jogos. Querendo ou não, se você quer ter sucesso, e no meu caso eu quero e eu preciso, se eu quiser ter uma vida confortável, como eu disse, você precisa de abdicar de algumas coisas, você precisa sacrificar algumas coisas. E no caso de quem tem uma vida social mais ativa, essas coisas geralmente são festas, são você sair com outras pessoas, às vezes beber, às vezes só sair junto. Mas no meu caso, como eu sempre fui mais introvertido, sempre fui mais caseiro, no meu caso essa uma coisa é os jogos, é o que mais toma tempo na minha vida. É o que eu amo fazer, mas chega num ponto que eu fico me perguntando se eu não preciso sacrificar isso. E eu sei que pode parecer um pouco extremo, mas eu acho que não precisa ser. Não é ou jogar 8 horas por dia ou nunca mais jogar. Eu acho que dá pra você encontrar um meio termo ali. Tem várias formas de você fazer isso, né? Você jogar 1-2 horinhas por dia, ou 30 minutos. Ou você jogar só nos fins de semana. Ou você ir pra algo um pouco mais extremo e cortar 100% os jogos por um certo tempo, né? E ver como isso faz você se sentir. Ver o que você vai querer fazer com esse
tempo que vai sobrar pra você. Tentar focar nas coisas que você quer focar, nos projetos, nos hobbies diferentes. Eu vi um comentário uma vez num vídeo de tutorial de Total War Warhammer, que é um tipo de jogo de estratégia em que pra você aprender a jogar leva tipo 500 horas de jogo, sabe? Esses jogos de estratégia mais complexos, eles acabam te tomando um tempo assim colossal pra você ficar bom neles. E nos comentários de um vídeo desse eu vi a galera refletindo, né, conversando um com o outro assim sobre isso. De, tipo, parar de jogar esses jogos de estratégia porque eles consomem um tempo absurdo, assim. E ao mesmo tempo um outro cara questionou se já pensaram em parar de jogar por completo, por conta do tempo que isso consome. Isso foi o que deu estopim pra mim pensar sobre essa relação que a gente tem com os jogos e com a hora, o tempo que isso consome, né, na nossa vida. E assim, pessoalmente, eu não acho que eu quero parar completamente de jogar. Tem sentimentos e tem experiências que eu amo ter nos jogos. Isso acaba levando, quando você pensa muito no tempo que isso consome, isso acaba denegrindo um pouco a sua experiência, né? Você acaba pensando sempre em jogar o jogo certo, o jogo perfeito e etc. Eu até falei disso em outro vídeo. Mas ao mesmo tempo, eu fiquei me questionando muito se eu quero passar o resto da minha vida na frente de uma tela mesmo. Tem tantas outras coisas na vida, né? Eu me lembro que algo que me marcou muito foi o PewDiePie, que é por muito tempo foi o youtuber de maior sucesso do YouTube, né? Ele falou que ele ia parar de jogar por um bom tempo, porque ele já passou 10 anos da vida dele fazendo isso. 10 não, acho que eram 14 anos, uma coisa assim. E ele queria aproveitar as outras coisas que a vida tem pra dar. E eu partilho muito desse sentimento porque eu jogo desde os meus 7 anos de idade. Hoje eu tenho 28. Então são 21 anos que eu passei lado a lado desse hobby. E me dá, assim, dor física pensar em largar ele. É algo que eu tenho uma aversão. Só pensar nisso já me dá sentimentos, assim, de que eu não devia nem estar pensando nisso, sabe? E isso me preocupa ainda mais, porque são coisas que são sinais de que eu tô extrapolando demais no hobby. E eu acredito que eu esteja usando ele pra fugir da vida real. E isso provavelmente é bem pessoal, né? Mas enfim, voltando ao ponto do vídeo em si, eu meio que já botei em prática e tô jogando bem menos do que eu costumava. Não tô jogando todo dia, tô jogando majoritariamente nos fins de semana, mas ainda acontece de eu procrastinar algumas tarefas e me afogar em jogos e passar sábado, domingo inteiro jogando, assim, sem falar com ninguém, sem fazer nenhuma outra coisa. Então eu ainda preciso dar um trato nisso. Mas tem sido um processo interessante. Então se você também tá se perguntando se você deve abandonar completamente, ou não, ou parcialmente pelo menos, faz o teste. Fica alguns dias sem jogar, diminui a quantidade de horas que você joga por dia, ou deixa isso de lado por algumas semanas, pra ver como você se sente. Eu sei que pode parecer difícil ou pode parecer radical demais, mas eu acho que é interessante você se desafiar assim também. Porque às vezes isso é um vício e você nem nota. Ou às vezes você tá usando isso como uma forma de escape pra não pensar na sua própria vida. Eu sei que é como eu usei por boa parte da minha vida. Foi uma forma que eu achei de sobreviver, eu acho. É um hobby que eu tenho muito carinho por ele. E eu não acho que eu vou parar de jogar pro resto da vida. Mas acho que assim como tudo na vida, a gente precisa ter equilíbrio e abrir espaço para coisas novas. Bom, é isso. Vou ficando por aqui. Gostei muito do papo. Espero ter sido bom para vocês também. E a gente se vê na próxima. Valeu.